Hello everyone! Welcome to the class number 3. Olá todo mundo, então bem-vindos à aula número 3. Para quem não viu a aula número 1 e a número 2 ainda, o link está aqui embaixo, assistam lá primeiro, tá? Porque tem várias orientações importantes e várias coisas que eu já expliquei bem bacana, tá? Então assistam aqueles vídeos primeiro, até para assistir na ordem correta, tá bom? E não perder nenhuma explicação e nenhuma orientação. Então hoje eu trouxe de novo o mesmo site da última aula, tá? A gente vai trabalhar com um texto um pouquinho mais avançado hoje, um texto um pouco maior, tá bom? A gente vai ouvir, vai ler juntos, tá? Eu vou lendo, vocês vão repetindo comigo para vocês pronunciarem também, praticarem a pronúncia. Depois a gente vai traduzir e depois eu vou explicar mais algumas coisas que estão presentes ali dentro, tá? Então vai ser uma aula bem completa, bem bacana, and let's go! Então o título da aula é Meeting the Guys, que é encontrando os caras, tá? Encontrando os amigos. Eu já sei que aqui é se encontrando com os amigos porque eu já vi o texto, então já sei o contexto, tá? Então é uma historinha de alguém que está se encontrando com os amigos. Vamos ouvir, prestem atenção nas palavras que vocês ainda não sabem a pronúncia. Jason made a new friend. His name is Daniel. Daniel only has one arm. He lost it in a car accident as a child. Jason really enjoyed Daniel's company. He invited Daniel out with some other friends. Jason was sure that the other guys would like Daniel too. "Meet us at the restaurant," said Jason. Daniel walked into the restaurant. All the other guys stared at him. Daniel got very nervous. "I hope they don't make fun of my arm," he thought. He really wanted to become friends with Jason's buddies. "Wow," said one of the guys. "That's a really nice shirt." Daniel was relieved. He was invited along every week after that. Mais complicadinho esse texto, né? Ele é um pouco mais avançado, tem várias palavras novas ali, várias palavras específicas, né? Mas também tem muita coisa comum do dia a dia, tá? Vamos ler para a gente praticar a pronúncia, o reading, né? Que a gente fala, que é a leitura, a prática da leitura. Eu vou lendo e vocês vão repetindo. E depois a gente vai traduzir para entender. So, let's go. Jason. Primeira coisa aí, ó. Jason. Com som de S e AN. Jason. Não é Jason, tá? Nem Jason. Jason. Meida. Vamos conectando. Lembra dos últimos vídeos que a gente fez? Né? Geralmente a gente conecta, tá? De 2 em 2, ou 3 em 3, ou até 4 em 4, dependendo do nível de inglês de vocês, tá? Mas a gente nunca lê palavra por palavra, né? Jason made a new. Não é assim que a gente fala, não é assim que vocês vão escutar. Vamos conectar. Jason made a new friend. Jason made a new friend. Reparem aqui, tá? Que a gente conecta. Made a. Geralmente quando tem um E no final das palavras, ele é mudo, a gente não pronuncia, né? Love, made, take, use. Então, geralmente quando tem um E não se pronuncia, mas o A se pronuncia. Então, a gente vai somar o D com o A, tá? Made a. D com A faz da. Made a. Então, Jason made a new friend. Are you repeating? Vocês estão repetindo aí? His name is Daniel. His name is Daniel. Não é Daniel. Daniel. Daniel only has one arm. Only has one arm. Vamos repetir essas 4? Only has one arm. Reparem aqui também, tá? Lembra que eu falei, geralmente quando tem uma letra E no final da palavra não se pronuncia, né? Então a gente vai conectar o N com A. One arm. One arm. He lost it. Vamos conectar as 3 aqui, ó. He lost it in a car accident. He lost it in a car accident. He lost it in a car accident. Vamos somar só essas duas aqui, ó. Car accident. Né? A gente geralmente emenda R com A, ra no inglês, né? Car accident.
As a child. As a child. Então esse S aqui acaba virando um Z, né? As a child. Então repetindo, vamos repetir aí, tá? Jason really enjoyed Daniel's company. He invited Daniel out. Vamos tentar conectar essas quatro? Vamos lá. He invited Daniel out. With some other friends. Mais uma vez aqui, ó. Um E que é mudo, né? Some. Só fecha a boca, tá? Some. Aí, como o E não se pronuncia, mas o M a gente pronuncia, a gente vai juntar o M com o O. Some other friends. Esse with, a gente tem aquele som do TH, né? Se vocês não sabem pronunciar o som do TH, joga lá no YouTube como pronunciar o som do TH. É um som que a gente não tem no português, tá? Ele é um sopro. Ó, saceci, sossu, sopinha, sabonete, sapeca. Esse é saceci. Tem que falar assim mesmo, tá? Parece que a gente tá zombando de alguém, tá? Essa é a forma correta. Saceci, sossu. Se vocês não estiverem falando assim, tá errado. Para saber se está certo, coloquem um dedo na frente da boca, encostem a língua ali no dedo, tá? We é normal, só o TH, que é um sopro, tá? É que coloca a língua, tá? We, tá bom? Pratiquem aí, vamos lá. With. Let's continue. Jason was sure. Tem um som de O, né? Sure. É assim mesmo, tá? Sure. Dependendo da palavra, puxa mais para pessoa. Dependendo da pessoa, puxa mais pro U, puxa mais pro O. Depende do sotaque, depende da pessoa, depende da região, depende do país. Esse aqui é um inglês mais americano, tá bom? Então a pronúncia é mais americana. A britânica é um tiquinho mais diferente. Mas são as mesmas palavras, a mesma gramática, a mesma coisa, tá bom? Muda uma palavra ou outra. É mais ou menos a diferença do português de Portugal pro português do Brasil, tá? Jason was sure. The other guys, conectando três palavras aí. Ó, mais um segredinho aqui para vocês, ó. Depois do the, quando a palavra começa com A, I ou U, a gente pronuncia the other. Porque é mais fácil conectar the com the other. É difícil, ó, the other. Então a gente fala the other guys. Vou colocar mais alguns exemplos aqui para vocês, ó. The other, vão repetindo aí para praticar, tá? The other, the end, the office, the airplane, the airport, ok? Então, geralmente é um som de D aqui, tá? Reparem, tudo começa com A, I ou U. Por que fica com som de D? Porque é mais fácil conectar as duas palavras na hora da pronúncia, tá? The other. Let's continue. The other guys, ó, conectando três palavras. Would like Daniel to. Então, de novo. The other guys would like Daniel to. Vamos conectar essas duas aqui, ó. Meet us at the restaurant. Meet us at the restaurant. Reparem que esse T virou um Rzinho, tá? Geralmente, quando tem um A e o U aqui e termina com T, ele vira um R, tá? Rareriroru. Então, meet us. Isso no inglês americano, tá? No inglês britânico, eles realmente pronunciam T, tá? Meet us. E tem um sotaque diferente também, né? Meet us at the restaurant. Parece mais chique, né? Said Jason.
Daniel walked into the restaurant. Walked into the restaurant. Aqui esse ED a gente pronuncia com T mesmo, tá? Porque é mais fácil. Walked. Imagina que não tem o ED, imagina que tem um T, tá? Walked, walked. Daniel walked into the restaurant. Vamos conectar essas 4 aqui, ó. All the other guys. All the other guys. Are you repeating? Estão repetindo aí? Repitam, hein? Vamos conectar essas 3. Let's connect these 3 words. Stared at him. Stared at him. Daniel got very nervous. Got very nervous. Não é nervous, tá? Quando vocês tiverem palavras que acabam com isso aqui, ó. Por exemplo, dangerous, que é perigoso, né? Que a gente escreve dangerous. A gente só pronuncia us, tá bom? Nervous, dangerous. Então, Daniel got very nervous. Sempre repetindo aí depois de mim, tá? I hope they don't make fun of my arm. Somzinho de V aqui, tá? Of my arm. Então essa frase aqui vai ficar I hope they don't make fun of my arm. Tem um segredinho aqui também, ó. Esse T, ó. No meio das frases, muitas vezes a gente não pronuncia esse T, ó. They don't make fun. They don't make fun. Tá vendo que eu não falo they don't make fun? Tá? Ignora aqui, ó. They don't make fun. Don't make fun of my arm. He thought. Tudo isso aqui, thought. Com aquele TH que a gente já falou, né? Thought. Ó, primeiro sopro, depois é que sai o ot. Thought. He really wanted. A gente pode pronunciar wanted com som de T ou sem o T. Wanted. Os americanos, no meio da frase rapidinho, vão falar assim, tá? Wanted. He really wanted to become friends with Jason's buddies. Olha um sonzinho de R aqui, tá? Pronuncia com R. Buddies. Jason's buddies. Wow, said one of the guys. Bem mudo aqui, repararam? One of the guys. Vamos ver se a gente consegue conectar tudo isso de uma vez? That's a really nice shirt. Daniel was relieved. He was invited along every week after that. He was invited along every week after that. Aqui é every. Apesar de a gente escrever every, mas a gente fala every, ok? Every. Legal, a gente já pronunciou, já repetiram aí, então agora a gente vai traduzir para entender o que está acontecendo aqui, tá? Eu vou traduzir para vocês, vamos lá. Então, o Jason fez um novo amigo. Então, o Jason fez um novo amigo, tá? Ele fez uma nova amizade aí. O nome dele, his, significa dele, tá? O nome dele é Daniel. Seu nome é Daniel, o nome do amigo, né? Geralmente o possessivo vem na frente, tá? Ele sempre vai vir na frente, tá? His name, your name. His car, your car. My car. Sempre vem na frente, tá? Então, o nome dele é Daniel. O Daniel tem somente um braço. Arm é braço, ok?
Então, Daniel tem somente um braço. Uma coisa interessante aqui, a gente sabe que ter, tenho, é have, né? H-A-V-E. Por que aqui não é have, então é has? Porque quando a gente tem uma pessoa, quando a gente fala do he, she, it, já expliquei isso no outro vídeo, tá? Tem uma aula sobre isso também. Quando é he, she, it, quando é uma pessoa, a gente usa has, não usa have, tá bom? He has, ele tem. Igual no português, eu tenho, tu tens. Tá vendo que a gente conjuga, a gente muda? Tá bom? Então, quando é uma pessoa aqui, é has, não é have, tá bom? Então, ele perdeu ele, tá? O Daniel perdeu ele o quê? Ele o braço, ele perdeu o braço, tá bom? Esse it aqui tá se referindo ao arm, o braço, tá? Para não repetir ele perdeu o seu braço, a gente coloca um it, ele perdeu o braço, essa coisa ali. Em um acidente de carro, quando era criança, quando ele era uma criança, tá? Enquanto ele era uma criança. Child, criança. Children, crianças, plural, tá? Child é criança, uma só. Esse as é como, enquanto, depende da situação, tá? Então ele perdeu quando ele era uma criança. O Jason realmente gostava, ele curtia, enjoy é gostar, curtir, tá bom? Então ele realmente gostava, curtia a companhia do Daniel, tá bom? Esse apóstrofo S aqui eu já falei na outra aula também, é um possessivo, né? A companhia do Daniel, é de trás para frente, é assim mesmo, tá? Ele convidou, invite é convidar, tá? Então ele convidou o Daniel para sair com alguns outros amigos. Tá vendo? Eu já falei isso na outra aula, tá? É bem parecido com o português. Todas as palavras que a gente tem no português também tem aqui no inglês, é praticamente a mesma ordem, são as mesmas ações, o mesmo verbo. A gente tá quase que traduzindo ao pé da letra, tá? O Jason tinha certeza, was sure, isso aqui é ter certeza, tá? Então ele tinha certeza, ele estava certo ao pé da letra, tá? Ele estava certo que os outros, cadê o que? O que não tem aqui. O que, na maioria das vezes no inglês, ele é opcional, tá? Quando ele tá na frente de uma pessoa, os outros caras, tá? Isso aqui é a pessoa, os outros caras. Então, quando o que tá na frente, que eu, que você, que os outros caras, que o João, esse que, ele é opcional. Eu poderia colocar aqui o that, tá bom? That. Mas não precisa, ele é opcional no inglês quando está na frente de uma pessoa. E a maioria das vezes ele não aparece esse que, tá bom? Então o Jason estava certo, ele tinha certeza que os outros caras gostariam, tá? Esse would aqui eu falo lá no meu curso online, tá? Sobre ele. Explico de uma forma bem clara, tá? Ele é um auxiliar, tá? Ele não tem tradução. Ele, na verdade, adiciona a palavra ria no final dos verbos aqui. Então, like é gostar, would like, gostaria. Tá? Vou fazer uns exemplos bem rápido aqui, ó. Então, like, gostar. Would like, gostaria. Work, trabalhar. Would work, trabalharia. Go, ir, vou, vamos, né? Então, would go, iria. Tá bom? Isso aqui, no inglês, a gente chama de futuro do pretérito, futuro do passado. Tu ia, mas não foi. Mas não precisa decorar essa palavra. O que vocês têm que decorar, o que vocês têm que entender é que o would joga o verbo pro ria. Eu faria, eu cairia, eu pularia. Então, continuando aqui, tá? Então, gostaria do Daniel. Então, o Jason tinha certeza que os outros caras, os outros amigos dele, gostariam do Daniel também. O to no final da frase, também. Aí ele fala assim... Encontre-nos no restaurante, tá bom? Geralmente com restaurante se coloca at the, no restaurante, tá? Encontre-nos no restaurante. O meet pode ser encontrar ou conhecer, né? Nice to meet you, prazer em conhecê-lo. Então pode ser encontrar ou conhecer. Disse o Jason, tá? Isso aqui é a palavra disse, tá? É a palavra say no passado, dizer. O Daniel entrou no restaurante, ele caminhou para dentro do restaurante, tá? Ele caminhou para dentro, ele entrou de que forma? Caminhando, tá bom? Walked into. Todos os outros caras
Stared. Essa palavra aqui não é do star, de estrela, tá? É do stare. Tem um E no final, a palavra original. Tá? Stare significa olhar, ficar olhando, ficar olhando, ficar encarando. Então todos os outros caras ficaram olhando para ele, porque o cara não tinha um braço, né? Então todo mundo ficou olhando para ele, tá? Então esse aqui ficaram olhando fixamente para alguém, tá? O Daniel ficou muito nervoso, tá bom? Ele ficou muito nervoso. Got é o passado do get, tá? Então aqui tá no passado, got. Ele ficou muito nervoso. Não confundam esse ficar, get aqui, com stay. O stay de ficar, tá? O stay é para ficar em algum lugar. Fique aqui, fique ali, tá bom? Esse aqui é ficar nervoso, ficar feliz, ficar bravo, quando a gente muda o nosso estado mental, tá? Fiquei muito feliz, fiquei muito bravo, fiquei muito nervoso, tá bom? Não confunda com stay de ficar em local. Isso aqui não é o local, tá? Eu espero, hope é de esperar ou esperança. Eu espero que, mais uma vez, ó, na frente do eles, eu, tu, eles, o João, Maria, meu pai, que é uma pessoa, né? Na frente dele, muitas vezes a gente não coloca o que é opcional, tá? Que significa que poderia ser o that, tá? Hope that they, então eu espero que eles não façam gracinha, façam piada, tá? Make fun é fazer piada, fazer gracinha, tirar sarro. Então eu espero que eles não façam gracinha, não façam piada do meu braço. Ele pensou. Thought é o passado da palavra think, pensar, tá? Então aqui, ó, think, pensar, achar, né? I think, eu penso, eu acho. E o thought é o passado. I thought, eu pensei, eu achei. Let's continue. Ele realmente queria, né? Vem do want, querer, tá? Então ele realmente queria se tornar, tá? Become é tornar-se. Então ele realmente queria se tornar amigo com os amigos do Jason. Ele queria se tornar amigos dos amigos do Jason, tá? É assim mesmo, tá? Fazer amizade, se tornar amigos de alguém, a gente fala become friends with. Se usa with mesmo, é assim, tá? Apesar de with significar com, mas é assim mesmo, tá? Então ele queria ser amigo dos amigos do Jason, tá? Buddies é amigo, tá? Na verdade aqui a palavra original é com Y. Aqui tá com IES porque é o plural, tá? Buddy, buddies. Então muda o Y para IES. Tá bom? Então é uma regrinha que tem aí, tá? Depois de consoantes, quando vem um Y para fazer o plural, né? Troca o Y por IES, tá bom? Tudo isso eu falo lá no meu curso também de forma bem clara. Isso aqui a gente já falou, né? É um possessivo, da, amigos do Jason. Uau! Então, uau significa nossa, a gente geralmente traduz como nossa, né? Nossa, uau, ou uau mesmo, né? Disse um dos caras, tá? É assim mesmo. Um dos caras. Às vezes a gente precisa do the, às vezes não precisa, junto com of, tá? Depende da situação. Então, nesse caso aqui precisa, tá bom? Esse é o tipo de coisa que a gente vai pegando na prática também, tá? Geralmente na frente de objetos aqui a gente tem que colocar um the, tá? Então disse um dos caras. That's a really nice shirt. Isso aqui é um is, tá? O is, né? Somzinho mais puxado pro E, is. Então esse aqui é um is, que tá abreviado aqui, tá? Então essa é uma camisa realmente legal, realmente bacana. Por que inverte aqui? Por que foi para o final? Porque os adjetivos têm que vir na frente, a qualidade, né? Nice shirt, camisa legal, inverte, né? Nice shirt, black shirt, blue shirt. Então a cor vem para frente, o adjetivo vem para frente, a característica, a qualidade vem para frente. Então essa é uma camisa muito legal, realmente muito, tá? Para dar ênfase. Really nice. Daniel estava aliviado. Relieve, aliviar. Relieved, aliviado. Tá bom? Ele foi convidado. Então, was, foi, era, estava. Então, ele foi convidado. Ele estava convidado. Along, junto. Ele foi convidado para ir junto toda semana depois disso. Então, tá bom? Então, invited along, ser convidado para ir junto, tá? Esse along é de junto. Por exemplo, sing along, cante junto, sing along. Como eu estou fazendo com vocês aqui, ó, read along, leiam junto.
Read along. Então leiam junto comigo, né? Claro. Alright, então já traduzimos tudo. Então vamos ver agora alguns pontos bem importantes aqui sobre esse texto. A primeira coisa a reparar é que esse texto ele tá todo no passado, tá? Ó, o Jason fez um amigo, ele não está fazendo, ele fez, tá no passado já, tá? O que mais? Ele perdeu o braço no acidente, então ele perdeu, passado. O Jason realmente gostava da companhia do Jason, ele gostava. O Daniel convidou o Jason convidou o Daniel out. Então tá vendo, tá sempre no passado, sempre os verbos no passado. Então a primeira coisa importante aqui a se reparar geralmente no passado os verbos levam ed, tá bom? Então, por exemplo, I work, eu trabalho, I worked, com ed, eu trabalhei, tá? Enjoy, curtir, enjoyed, eu curti no passado, tá? Eu gostei. Vamos ver onde é que tem mais. Aqui, ó, invite, convidar, invited, convidou, convidei, convidamos, né? É o passado do verbo invite. Quando o verbo já acaba em e, a gente só adiciona o D, tá bom? Mas a ideia é acabar em ED. Então, bem fácil, tá? Quando o verbo acaba com ED no inglês, ele está no passado. Vamos ver onde é que tem mais exemplos. Aqui, ó, walked. Então, walk é caminhar, andar. Walked, caminhei, andei, tá bom? A gente pronuncia com T, muitas vezes acaba com ED, mas a gente pronuncia com T porque é mais fácil, tá? Walked. O que é mais fácil? Falar walked com ED ou walked com T, walked. Bem mais fácil, né? Tudo isso eu explico lá no curso de forma fácil também, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal também. Inclusive ele faz parte do meu curso online, mas ele tá aqui disponível no YouTube gratuitamente, tá? Para quem quiser conferir. É uma aula bem completa ensinando a falar no passado. Então eu falo sobre tudo isso aqui, tá? Sobre colocar ED nos verbos, sobre pronunciar com T. Nem sempre se pronuncia com T, tá? Mas muitas vezes se pronuncia com T sim. É sempre o que for mais fácil de pronunciar no inglês, tá? Não tem uma regra, não se apeguem à regra, tá? É sempre o que for mais fácil de pronunciar. Então, pronunciar walked com T é mais fácil do que walked com ED, então pronunciem com T. Aqui também, ó, stare, que é ficar olhando, né? Então, já acaba com E, só coloquei o D. Vamos ver onde é que tem mais. Want, querer. Então, wanted, ele quis, né? Que é o relieve. Então, relieve, que é aliviar. Então, relieved, aliviado. Termina com ED. Aqui de novo, ó, invite, invited, convidado. Tá bom? Então a grande maioria dos verbos no inglês a gente coloca ED para fazer o passado. Então eu já tenho uma aula super completa sobre isso no YouTube, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá? Confiram, vale a pena. Então só para fazer alguns exemplos bem rapidinho aqui para vocês, tá? Work, trabalhar. Worked, trabalhei ou trabalhamos, né? É o passado, tá bom? Vamos ver o que mais. Need, needed, né? Que é precisar, precisei. Use, used, usar, usei. Como use já termina com um E, só coloco o D, tá bom? Ó, open, opened, opened. Aqui a gente alonga o N, opened. É sempre o que for mais fácil de pronunciar, tá? Geralmente aqui, ó, verbos terminados com K, é mais fácil falar com T. Por exemplo, walked, tá? Worked, né? Como se fosse um T mesmo, tá? Imagina que tem um T aqui, ó. Walked, 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 worked, tá? Se escreve com ED, mas se fala com T, porque é mais fácil, tá bom? Nem sempre, né? Aqui é som de ed mesmo, ó. Needed, needed. Aqui é um som mudo, tá? Used, used, ó. Used. É um som de D mudo, used. Tá? Então a grande maioria dos verbos no inglês, para fazer o passado é só colocar ed, tá? A grande maioria. Tem muitos verbos que são irregulares. Para isso eu tenho uma tabela e a gente tem que decorar, tá? Eu também falo sobre isso nesse vídeo, tá? O link tá aqui embaixo, tá? E eu também explico sobre isso de forma bem clara lá no meu curso, tá? Lá no curso é legal porque vocês têm uns exercícios, tá? Depois de cada videoaula, vocês têm um exercício para praticar isso aí. Eu explico uma partezinha, vocês já praticam logo em seguida, tá? Tem lá vários exercícios bem completos, tá? Dê uma conferida no curso também, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Super vale a pena, tá? Então a grande maioria dos verbos são regulares e acabam com ED. Muitos são irregulares. Para isso tem uma lista, a gente tem que decorar. Vou colocar alguns exemplos de verbos irregulares bem comuns aqui, tá? Go.
O go no passado não fica goed, isso não existe, tá? O go fica went, igual no português. Eu vou, eu fui. Olha como muda completamente. Então, nesse caso, no inglês também muda, tá? Ó, I go, eu vou, I went, eu fui, tá bom? Então, go vira went. Outros exemplos lá no texto, vamos ver. Então, aqui, ó. Made tá no passado, eu fiz. Made in Taiwan, feito em Taiwan. Made in Japan, feito no Japão. O made é o passado do make, com K, tá? Tá bom? Por isso que é made, por isso que é feito em Taiwan, feito na China, tá? Made, já foi feito, tá no passado. Tá? A forma correta dele, a forma no presente, a forma original é com K, aqui ó, make, tá bom? Então aqui temos um verbo irregular bem comum que vocês já conheciam. Vamos ver onde tem outro. Lost também é irregular, tá? A forma original dele é lose, lose, lost. Vou colocar os verbos irregulares lá do texto aqui pra gente ver, tá? Então o primeiro era o make, que virou made. Aí a gente tem o lose, que virou lost, perdi. Perder e perdi, já está perdido, né? Vamos ver onde é que tem outro irregular. Vamos lá. Ó, tem outro verbo irregular bem popular aqui, ó. Was. Was é o passado do is, tá bom? Né? Ele é, ele era. Ou ele está, ele estava, tá? Ó, is no passado vai virar was, tá bom? Is significa é, está. E was era, estava. Isso aqui é o tal do verbo to be, tá? Só decorar. Outro verbo irregular aqui, ó, o got. Então, a forma original do got é o get, tá? O get vai virar got, tá? A gente tem bastante tradução para esse verbo, né? Eu tenho um vídeo bem claro sobre isso no YouTube também. Eu vou deixar o link ali embaixo, tá? Se quiserem saber mais sobre esse verbo. É bem fácil a minha explicação, vocês vão entender, tá? Outro verbo irregular comum aqui, ó, o thought, tá? Thought é o passado do think, tá? Thought. Think, pensar, achar. Então, I thought, eu pensei, eu achei. Outro verbo irregular aqui, o said, tá? Said, que é o passado do say, dizer, tá? Say, said. Say, said. E eu acho que é isso. De verbos irregulares são esses, tá? So that's it. Então é isso, tá bom? Minha recomendação agora é que vocês repitam mais uma vez o áudio, tá? Volta lá no início do vídeo e escuta mais uma vez, tá? Para dar uma última pegada aí, uma última praticada, tá bom? Pessoal, muito importante, a gente nunca absorve tudo 100%, a gente nunca lembra tudo 100%, então é importante a gente revisar, tá? E vocês precisam acumular vocabulário, quanto mais coisas vocês souberem, né, mais coisas vocês vão entender. Por que eu entendo 100% desse texto? Porque eu já conhecia todas essas palavras, tá? Então vocês precisam acumular vocabulário. Já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Então, pessoal, deem uma olhada nos links aí embaixo, tá? Na caixinha de descrição, tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, tá? Digam aí pra mim nos comentários abaixo o que vocês acharam dessa aula, tá? Se eu ainda continuo indo num ritmo legal, se foi rápido demais, se deu tempo para vocês repetirem à medida que eu estava pronunciando, tá? Se conseguiram entender tudo certinho, se a minha explicação foi muito rápida ou se eu enrolei demais, me digam aí por favor, porque isso ajuda a deixar o vídeo melhor para vocês nos próximos, tá bom? Deixa um comentário aí. Go, let's go, in English. E deem uma olhadinha também no meu curso online, tá? Tudo isso que eu ensino aqui para vocês, eu ensino lá de forma bem clara, com vídeos curtos, direto ao ponto, tá? E com exercícios após cada videoaula, tá? Se vocês quiserem aprender rápido e de forma descomplicada, esse método vai ser imbatível, tá? Com toda certeza. Então deem uma olhadinha no curso, o link está aí embaixo. Olhem o site do Teacher também, bem bacana, inglescomfabiano.com.br. Dê uma olhada também no Instagram do Teacher. Lá tem dicas rápidas todo dia, tá? São diquinhas bem curtas, mas que ajudam muito. E nos stories sempre tem alguma coisa interessante. Às vezes tem quizzes que vocês podem participar lá, tem testes para saber o nível de inglês de vocês, bem legal, tá? Sigam lá, Inglês com Fabiano. Tá bom? Então, escutem o áudio mais uma vez e olhem os links aqui embaixo depois, ok? I see you guys the next time. Eu vejo vocês na próxima. Deixe comentário, hein? Bye, bye.